Olá, para você que está vivendo uma experiência de guerra na sua vida, de conquista de algo, de um novo tempo, você que está lutando pela sua família, pela conversão da sua casa, ou até mesmo a sua própria conversão, se você está vivendo agora esse processo de conversão, de novo nascimento, e você se sente numa batalha aí, eu quero te dar algumas dicas e alguns conselhos bíblicos baseado no livro de Neemias, e eu vou compartilhar alguns trechos com você e te dar algumas ferramentas aí para você aplicar em todo esse processo e você sair forte, sair intacto e sair amadurecido no Senhor. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer sobre essa movimentação que vai começar na sua vida é: guarde algumas coisas só para você. Tem coisas que a gente não precisa dividir com as outras pessoas. Claro que sempre a gente tem um amigo mais próximo que nós vamos compartilhar as coisas importantes, as coisas que estão acontecendo, repartir o que Deus fala, as direções que Deus dá. Mas é muito importante que você se preserve nesse tempo, fale somente com pessoas de extrema confiança, o mínimo de pessoas possível. Tem coisas que o Senhor vai dizer para você que é só para você, que não é para compartilhar com ninguém. Algumas coisas só para você orar, ou é para te dar discernimento, sabedoria. Então esse é o primeiro conselho. O próximo é posicionamento e decisão para aquilo que você está disposto aí a viver e a lutar, né? Você vai precisar ter atitude. A Bíblia vai dizer aqui no texto, deixa eu achar aqui para você. Vai dizer assim, ó. Neemias começa dizendo assim: não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Neemias se dispôs a reconstruir os muros de Jerusalém depois do exílio do povo de Israel. E quando ele determinou no coração, que o Senhor pôs no coração dele essa intenção de reconstrução, ele diz aqui, ó: eu não havia contado a ninguém os planos de Jerusalém. Então tá aqui o respaldo para aquilo que eu te falei, de você cuidar para quem você conta. E depois ele diz assim, lá no versículo 17 do capítulo 2, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Ele se posicionou, ele decidiu. E aí ele não só decidiu, mas ele se posicionou e tomou uma atitude para poder reconstruir o muro. Então, ele falou assim, vamos acabar com essa vergonha. E ele decidiu. A próxima coisa que você tem que fazer, depois de se posicionar, você decidiu, se posicionou e vai tomar uma atitude. E qual é as próximas atitudes, então? Lá no texto, eu vou achar aqui para você. Só um pouquinho. Lá no capítulo 4, no versículo 14 e 17, vai dizer assim: examinei a situação. Com uma das mãos eu levei as cargas, enquanto com a outra segurava uma arma. Então ele examinou toda a situação que estava acontecendo e ele então levou as armas que ele precisava para essa batalha que ele iria enfrentar. Com uma mão ele levou as armas e com a outra ele levava a carga. Então assim, de um lado ele levava as armas, que são as ferramentas que você vai ter para se manter nesse processo seguro, se manter em posicionamento contra o inimigo, que é o inimigo das nossas almas. E na outra, você vai ali praticar aquilo que o Senhor vai te dizer para fazer nesse processo. E a gente vai precisar, você vai precisar fechar as brechas na sua vida. Olha só o que ele diz aqui, ó. O povo começou a trabalhar. Quando eles começaram a trabalhar e souberam que a obra, quando o inimigo soube que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar uma grande confusão em nosso meio. Então, aqui ele deixa bem claro que quando a gente começa a fechar as brechas na nossa vida, a consertar o muro daquilo que o Senhor está fazendo,
Satanás começa a se mover, ele se ira, porque ele não quer que você vença, né? E aí a gente começa a reparar a nossa vida, a gente desperta a ira dele. E ele tenta, então, se opor, ele traz confusão e ele traz combate, ele tenta se opor àquilo que você vai fazer. Então, talvez você se posicionou pela sua casa e você tá vendo que tá ficando pior. Não desista, não desanime, isso é extremamente normal, porque Satanás vai querer se opor com a guerra que você está fazendo no inferno. Quando você decidir, não, eu vou consagrar minha casa a Deus, nós serviremos a Deus, e a tua família ainda não se converteu, por exemplo, isso é um exemplo, Satanás vai se opor a isso, e ele vai guerrear com todas as armas que ele puder. Assim como quando o Senhor te dá uma porta de emprego, algum gigante para enfrentar, que é uma coisa muito boa, Satanás vai se opor, porque ele quer mesmo que você desista, que você desanime. E olha só o que ele ainda continua dizendo, ó. Neemias aqui relatando, ó, que os inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles. Ou seja, os inimigos estavam distraindo o povo. Eles queriam pegar o povo distraído, desapercebido, para poder cair por cima deles, pegar eles de surpresa. E quando Neemias soube da intenção do inimigo e percebeu isso, olha o que ele fez. Coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. O que significa? Aquilo que você tem fraqueza, fragilidade, dificuldade, esse é o lugar que você tem que mais vigiar, mais orar por isso, mais jejuar por isso. Você tem que prestar mais atenção nisso. Não se distraia no processo de batalha, de guerra espiritual. Não se distraia, porque é nas nossas fraquezas que Satanás vai tentar ali contra nós. Ele vai tentar nos derrubar e nos fazer desistir. O inimigo vai tentar nos distrair para que a gente não perceba o que ele está fazendo. Para que ele passe desapercebido e ele venha e faça um arrombo. Outra arma que eu quero te ensinar: não ande sozinho. Aqui nesse momento, onde você começa a fechar as brechas da sua vida, e você começa a levantar os muros da sua vida, o que Satanás se levanta contra você, você precisa ter pessoas que ouçam o Senhor, que também caminhem com o Senhor para andar com você e te ajudar em oração, te ajudar em jejum, te ajudar com conselhos. Olha só o que Neemias vai dizer aqui, ó. A obra é extensa, estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Olha só, aqui o que aconteceu? Cada um ficava num pedaço do muro para levantar as brechas do muro, para fechar ali, arrumar, fazer aquela construção. E eles seguravam as suas armas em uma mão, e na outra mão eles seguravam as coisas que eles precisavam para trabalhar naquele lugar. E tinha trombetas. Quando alguém que estava ali sozinho naquele lugar percebia que vinha o inimigo, ele tocava uma trombeta. Aí todo mundo ouvia o suar daquela buzina e ia atrás e se juntava, sabe? Eles corriam para perto uns dos outros. E é isso que você deve fazer. Quando você sentir que está apertado, que está difícil, corra para perto dos seus irmãos. Porque um vai ajudar o outro. Um ajuda o outro a guardar. Porque cada um tem uma arma, cada um tem ali uma coisa que já venceu, que vai poder dar suporte para o outro. E você vai ver ao longo de toda essa história de Neemias, da reconstrução, o inimigo não desistiu. Ele já estava lá avançando já há algum tempo e o inimigo então decidiu chamar Neemias cara a cara. Olha o que ele disse. Ele responde para o inimigo que fala, eu tenho que falar com você e não sei o que. E Neemias responde assim: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com você? Olha só, ele não parou para ouvir Satanás. Aqui no caso, o inimigo dele, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte: não pare para ouvir o que Satanás está tentando falar. Não pare no medo, não pare na dúvida, não pare na ansiedade. Não se distraia, continue caminhando, continue com a obra que você está fazendo. Não pare por nada. Não dê ouvidos ao inimigo. Eu anotei aqui. Ele traz intimidação, ele traz mentiras, culpa, ameaças. Não acredite em nada que ele te disser. Intensifique a sua obra. Quando chegar esse momento difícil, que ele começar a te afrontar, intensifique a sua obra, sua santidade, sua entrega, suas orações. Intensifique mais, se fortaleça nisso.
Cuidado com o que as pessoas vão te dizer, preste atenção se realmente vem da parte de Deus. Às vezes as pessoas parecem ser de Deus, mas não vêm da parte de Deus. Às vezes as palavras parecem ser de Deus, mas não vêm. Sonde no teu espírito, peça discernimento para o Espírito Santo e reconheça a profecia, se ela é ou ela não é de Deus. Que ela tem que respaldar com a palavra, com aquilo que você está lendo, com aquilo que o Senhor tem dito para você. As profecias precisam estar respaldadas com o que o Senhor já disse para você. E não se esqueça talvez eu não falei alguns minutos atrás, mas eu quero frisar isso. O Satanás vai trazer confusão na sua vida. Quando a gente se movimenta para algo que o Senhor tem planejado para nós, para vencer alguma batalha espiritual, Satanás tenta trazer confusão nas nossas vidas, no nosso meio, com o marido, com os filhos, com a esposa, dependendo da situação, né? Seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa bem discernida. Como eu disse ali que está escrito lá, examine a situação, tenha discernimento, veja se vem da parte de Deus, se é o inimigo que está se opondo, aquilo que você está construindo na sua vida, aquilo que você está conquistando, se movimentando para conquistar. Ele vai dizer lá, né, o texto vai dizer lá no capítulo 6, no versículo 16. Percebam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Então pense, ó, tudo que você está fazendo, tudo que você vai viver e conquistar, só é possível com a ajuda de Deus. Sozinho não dá. Não tente fazer com as suas forças, não tente fazer com as suas mãos. Mas faça aquilo que o Senhor dá direção. Se posicione, entre em atitude, mas faça com a ajuda de Deus, em oração. Não se esqueça que essa é uma parte muito importante. Estar ali ouvindo o que o Senhor está dizendo pelas Escrituras, estar em oração e adorando, porque quando você adora, você quebra com as forças do inimigo da sua casa, da sua vida. Isso é fantástico, tá? E para finalizar, a gente vai ler o 7, versículo 3 e a gente vai falar sobre depois de pronto. Quando você realmente vencer tudo isso, porque você vai perceber a hora que esse momento chegou, que você começar a ver os frutos e a colheita. Olha só o que o texto continua dizendo aqui. Não deixem as portas abertas. Nomeiem moradores de Jerusalém para montar guarda. Alguns ficarão em postos de sentinela e outros em frente de sua casa. Ou seja, mantenha-se em guarda, não durma, não desligue, mantenha-se em guarda pela situação, pela sua casa, pela sua família. Feche, deixe as portas fechadas, não escancare, não fale assim, já consegui, não abra brechas, cuidado, mantenha as portas fechadas, os ferrolhos, como você vai encontrar aqui no texto, que são cadeados, feche as portas. Aqui no texto vai contar, quando eles começaram a reconstrução, conforme as portas, aquele pedaço do muro e as portas que eles iam reconstruindo, eles construíam um pedaço, colocavam trancas, colocavam as portas, as trancas e os ferrolhos, que são os cadeados. Então, eles nem tinham terminado tudo, mas cada parte ali da reconstrução, cada coisa que eles iam arrumando ali, eles colocavam trancas. Então, tudo aquilo que você for vencendo, que você for construindo, porque vai ser um passo cada vez, você vai colocando proteção, você vai colocando tranca, ou seja, não deixe entrar brechas, não abra brechas, não se distraia com as pequenas coisas, não caia nas pequenas coisas. Eu já disse aqui no outro vídeo que as pessoas não tropeçam em pedras gigantes, elas tropeçam em pedrinhas. Então, cuidado com as distrações, cuidado com as coisas pequenas que você deixa passar, com as brechas, com aquilo que você acha que tá tudo bem. Não, obedeça a palavra, obedeça o que o Senhor te falou e vai dar tudo certo. Eu aconselho você a pegar o livro de Neemias e ler ele completo, ele é curtinho, ele tem 10 capítulos. Aqui essa ajuda de batalha espiritual você vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo 7 bem completo, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você, você vai ter direção, você vai receber sabedoria do alto, e cada texto vai te dar estratégias específicas para vencer.
Não se esqueça que é pelo Senhor, não é pelas nossas forças. Nós temos as nossas armas espirituais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, vai fundo, que está lá em Efésios, você acha lá em Efésios. Então use todas as armas espirituais disponíveis, jejue, ore, leia a Bíblia, adore, ore em línguas e esteja conectado com o Senhor. Preste atenção nos sinais ao seu redor, porque o Senhor vai falar pelos sinais. Amém? E eu oro para que o Senhor venha te dar sabedoria e discernimento nesse tempo, que você vença e você tenha aí um testemunho para contar e depois ajude outras pessoas a vencer também. E pronto para outra, né? Porque nós cristãos, nós estamos sempre amadurecendo e vivendo experiências novas e guerras novas. Nós estamos sempre em guerra por alguma coisa com esse mundo, com as trevas, e isso é tudo uma grande aventura no Senhor, mas isso nos torna mais maduros em Deus, mais aperfeiçoados, mais próximos do Senhor e mais próximos da santidade. Que Deus abençoe sua vida. Amém?